O acidente nuclear de Chernobyl é sem sombra de dúvidas um exemplo claro de como a falta de respeito com os protocolos de segurança pode resultar em catástrofes inimagináveis. Porém, apesar disso, Chernobyl se tornou após o seu acidente o mais isolado caso de bioma nuclear da nossa história, fazendo da cidade fantasma um ambiente ideal para estudar o que os efeitos da exposição prolongada à radiação causam no corpo humano. Mas para isso, primeiro a gente precisa entender o que é que está acontecendo com os animais de Chernobyl. Então já deixa o seu like e um comentário e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Bioma nuclear. Depois de mais de 35 anos do derretimento do núcleo da usina nuclear de Chernobyl, localizada na Ucrânia, ainda há locais com níveis de radiação que tornam a habitação humana algo impossível. Não é como se isso também acabasse impedindo alguns dos moradores mais antigos permanecerem em suas casas, viu? Na realidade, mesmo em regiões com níveis mais leves, mas ainda não aconselháveis para a vida humana, são habitados por muitos residentes. Eles não arredam o pé de lá. Mas na prática, o ambiente está praticamente livre da presença humana, família. Porque por mais que alguns locais estejam habitados, ainda não é uma densidade populacional que seja capaz de causar algum efeito no ambiente. Além disso, ao contrário de nós humanos que conhecemos, sabemos identificar e compreendemos os riscos do contato prolongado com a radiação, os animais não seguem muito essa regra na prática. Assim, Chernobyl se tornou um dos poucos locais do mundo em que a ação humana é praticamente inexistente, fazendo dele um bioma único para estudos envolvendo as espécies de lá, uma vez que acidentalmente a cidade abandonada se tornou um dos únicos ambientes que pode ser considerado um bioma nuclear, aonde podemos ver como a exposição radioativa os afeta. Inverno nuclear. Ter a oportunidade de estudar um ambiente como esse nos permite compreender um pouco mais do que aconteceria se a humanidade enfrentasse um inverno nuclear, que é um estado de clima resultante de uma guerra que utilize bombas nucleares como a sua principal arma. Por muitas décadas, esse cenário devastador foi considerado um verdadeiro apocalipse, sendo representado em filmes e jogos como uma situação sem precedentes. Se você jogou algum game da série Metro ou Fallout, se deparou com a ideia de que a vida sofreria mutações tão intensas que o mundo passaria a ser dominado por monstros e seres humanos contaminados, né? Só que depois de décadas de Chernobyl, a vida animal tomou conta do ambiente de uma maneira surpreendente, se tornando algo bem comum você ver fotos de raposas saindo das construções ali, ou cervos caminhando em bandos gigantescos pelos campos. Isso fez uma estranha fagulha de esperança surgir para uma solução mais amigável para o cenário devastador, aonde a vida de alguma maneira iria aprender a prevalecer mesmo em um ambiente com alta radiação. Mas família, os estudos apontam que na prática a natureza não parece estar indo tão bem quanto aparenta nas fotos. Micro-organismos. Primeiramente, por mais que o debate acabe girando em torno dos animais maiores e complexos, como mamíferos, aves e répteis que habitam as florestas de Chernobyl, a maior preocupação por parte dos acadêmicos não está neles em si. Na realidade, muitos defendem que, apesar de termos uma natureza aparentemente saudável a olho nu, temos que nos atentar aos micro-organismos antes de tomar qualquer afirmação, já que eles são a base para que tudo funcione, né? Como você sabe, não são bem assim simples de ver a olho nu, então é mais complexo o negócio. Mas a situação não para por aí, uma vez que por mais que alguns cientistas tenham constatado que algumas espécies parecem ter se adaptado com a radiação, esse elemento da natureza é algo muito instável, o que faz esse tipo de afirmação ser bem difícil poder ser tomada como certeza, principalmente quando levamos em consideração que há também muitas espécies por lá que sofrem mutações negativas por conta dessa radiação, família. Um exemplo disso é a população de aranhas de Chernobyl, uma das espécies abundantes em todo o planeta. Por lá, a grande maioria das espécies de aranhas simplesmente desapareceram, e as que ainda estão por lá sofreram danos em seu DNA causados pela radiação, que fez com que elas percam a capacidade de produzir teias
simétricas. Com teias assimétricas, suas armadilhas se tornaram menos eficientes e, por consequência disso, a sua capacidade de obter alimento vai cair também, né? Acredita-se que o efeito da radiação tem feito as aranhas perderem simetria progressivamente, até que sejam incapazes de se alimentar e a espécie se torne extinta. Como as outras que não estão mais presentes por lá e sumiram anteriormente. Essas discussões sobre os efeitos da radiação na vida em Chernobyl continuam bem frescas, tendo um debate bem polêmico, principalmente nos dias atuais, aonde uma nova ameaça de guerra nuclear paira sobre nosso horizonte com um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Quem está certo? No final das contas, quem é que tá certo, família? De uma maneira geral, podemos dizer que há um pouco de verdade em cada uma das afirmações. Na natureza, a radiação é uma força muito caótica, capaz de danificar e alterar o DNA das células dos seres vivos, sendo capaz até mesmo de gerar uma diversidade de mutações que vão desde tumores a animais nascendo com mais de uma cabeça, família. Segundo David Copplestone, um radioecologista da Universidade de Stirling, que fica na Escócia, essa pergunta em si não é a mais ideal a ser feita. Não deveríamos estar tentando buscar entender se a radiação afetará a vida de forma negativa ou não, mas na realidade, estudar cada caso para entender as inúmeras formas em que ela é capaz de fazer isso. Quais são os níveis de exposição e o tempo necessário para que quais tipos de mutações apareçam nas espécies, para assim poder realmente entender como é que a radiação está afetando a biosfera de Chernobyl como um todo. Se a mutação de um inseto fez ele se tornar mais visível e mais fácil de ser consumido por predadores, isso vai fazer com que a sua espécie eventualmente reduza drasticamente, por estar sendo consumido com mais facilidade pelos predadores naturais, né? Quando isso acontecer, os próprios predadores vão ter uma redução populacional e os seus predadores também terão logo em seguida. Desse modo, por mais que uma mutação possa parecer não ser tão negativa para uma espécie em si, isso não significa que ela está sendo tão generosa com o ambiente. Isso precisa ser levado em consideração, porque esse é o efeito em cadeia. Fallout imediato. Quando o sistema de segurança responsável por resfriar o reator nuclear de Chernobyl em casos de emergência ali falhou, seu núcleo atingiu temperaturas absurdas, derretendo tudo ao redor e espalhando radiação pelo continente europeu. Isso aconteceu em abril de 1986, porém a União Soviética tentou encobrir o caso, mas eles foram pegos de toda maneira por conta dos sensores europeus que identificaram uma nuvem radioativa vinda de Chernobyl. Durante a fusão do reator, diversas explosões ocorreram, fazendo com que fragmentos de lava radioativa fossem arremessados em um raio de centenas de quilômetros do centro do acidente. Com isso, família, os dias seguintes ao evento resultaram em chuvas e ventos carregados de partículas radioativas, que juntas emitiram centenas de vezes mais radiação que a bomba atômica arremessada em Hiroshima. Praticamente todo mundo que atendeu o chamado de emergência e esteve por lá para concretizar o núcleo, prevenindo que mais radiação escapasse, acabaram falecendo nos meses decorrentes do acidente, literalmente sacrificando as suas vidas para evitar que outras pessoas fossem contaminadas pelo continente europeu. Além disso, por gerações, isso valendo até os dias de hoje, as crianças de famílias que estiveram presentes na região nascem com deformidades genéticas, isso quando elas resistem ao parto. Uma quantidade gigantesca de pessoas desenvolveram cânceres e ainda vão desenvolver por conta do acidente, das quais uma grande parte não sobreviveu. Nesse momento, os pesquisadores acreditam que foi o que causou mais dano para a fauna e flora local, que bom, não tinha informação de que deveriam evacuar a região, né? Mais de 600 hectares de árvores, assim como todos os seus habitantes, morreram em um raio de 2 quilômetros do centro do acidente. Uma dessas regiões permanece inabitável até hoje, existindo apenas o esqueleto da mata que algum dia viveu ali, fazendo com que o local passasse a ser conhecido como a Floresta Vermelha. Aqui a grande maioria das espécies que foram extintas encontraram seu destino, e das que suportaram a primeira onda da radiação, agora estariam carregando os genes defeituosos que iriam trazer as consequências ao longo prazo do efeito.
Olhando numa perspectiva de longo prazo agora, teremos pelo menos uma diminuição gradativa da radiação, exceto, é claro, em locais que fragmentos do próprio núcleo foram expelidos. Assim, cada espécie passa a ser afetada dependendo do local em que está habitando, algumas recebendo muito mais carga radioativa do que outras. Elas ainda carregam as consequências primárias, como os descendentes dos animais que habitaram ali na época mais crítica, tendo que lidar com deformidades, tumores, doenças que dificultaram a sua sobrevivência como espécie, família. Porém, com o tempo, a zona toda em si vai se tornando mais habitável, onde a vegetação recupera o seu espaço, assim como os animais também. Dependendo de onde se está, os níveis de radiação são tão baixos que no final das contas eles não estão sofrendo efeito algum. Mas isso não significa que o animal está salvo, porque dependendo do que ele comer, vai também ser contaminado ou não, né? Foi como eu disse anteriormente nesse vídeo, a gente só vai ter uma noção clara dos efeitos causados nas espécies, analisando também as suas interações umas com as outras no ambiente. Como isso pode afetar o mundo? Apesar de ser um ambiente mais controlado nos dias de hoje, existindo até mesmo uma grande quantidade de turismo em Chernobyl, isso não significa que tá tudo bem por lá. Isso porque, por mais que a natureza de lá esteja capengando para sobreviver do seu jeito, as espécies que deixam a região por N motivos acabam por causar estragos em outros locais. Um exemplo bem claro disso foi o caso dos javalis radioativos que passaram a perturbar habitantes de alguns países próximos a Chernobyl. Esse é um caso bem bizarro, para falar a verdade, né? Isso porque uma espécie de javali ucraniano foi afetada pela radiação de uma maneira que causou inchaço no seu cérebro, que foi esmagado na sua caixa craniana e por consequência disso fez a espécie desenvolver um comportamento fora do normal. Além disso, a espécie também era local, não se afastando muito da sua região de nascença ao longo da vida. Porém, por conta dos efeitos da radiação, eles mudaram esse comportamento, saindo aos montes da sua floresta nativa e entrando em outros países europeus. Acontece que esses javalis, família, encontraram algumas pessoas e os atacaram. Porém, por sorte, ninguém foi ferido. Depois que examinaram os corpos desses animais, foram encontrados traços de radiação e que eles teriam vindo diretamente de Chernobyl. Desse modo, ser ferido por um desses javalis poderia causar uma contaminação radioativa em alguém, assim como se sua carne fosse consumida por um desavisado. Ou seja, por mais que um incidente em si no seu centro esteja de certo modo controlado e os seus efeitos estão diminuindo com o tempo, as consequências dele para a vida em Chernobyl ainda é algo que nós temos décadas de estudo para trilhar ali antes de termos respostas mais claras e definitivas. Mas e você? O que você acha sobre esse caso? Teria coragem de fazer um turismo em Chernobyl? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo então, hein? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!